Que season finale foi essa? Sério, o final dessa terceira temporada de From conseguiu me deixar mais hypado do que o final da segunda. Nós tivemos muitas respostas. Aliás, as maiores perguntas que a gente tinha durante as temporadas 1 e 2 foram respondidas agora, só que, claro, estas respostas acabaram originando novas perguntas, como, por exemplo, quem é o Homem de Amarelo? Nós vamos falar aqui nesse vídeo também sobre essa habilidade da Julie de interagir com momentos do passado e como que isso pode ser útil para o desenrolar da trama. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de From ou Origem em português. A terceira temporada da série foi finalizada de uma forma excepcional ontem e a quarta temporada da série já está confirmada e ela vai estrear em 2026. Até lá, aqui no canal Matheus Mendes, nós teremos vídeos com teorias e vídeos revisitando os episódios das temporadas anteriores também, com o conhecimento que a gente já tem agora, né, depois dessa terceira temporada. Então, para acompanhar estes conteúdos, você precisa estar inscrito no canal e você precisa também estar com o sino de notificação ativo. Assim você vai ser avisado no momento que eu postar um vídeo novo. E eu peço sempre para você me seguir no Instagram para acompanhar o conteúdo que eu levo para lá. Tá chegando a CCXP 2024, eu estarei no evento quase todos os dias e vou estar mostrando tudo para vocês, porque ano passado o Globoplay levou um stand de From e eu acho que eles devem levar um outro stand esse ano. Então fiquem ligados no meu Instagram para não perder nada. O Elgin estava agindo de uma maneira super suspeita no episódio passado, enquanto ele estava com o Ellis procurando pela Fátima, e isso fez o Ellis perceber que ele sabia de mais coisa do que ele estava contando e foi lá falar com o Boyd. O Boyd, por sua vez, foi chamar a Sarah para ajudar a convencer o Elgin de que as vozes que ele ouve nesse mundo não são boas e que as entidades de From estão ali apenas para manipulá-los, só que não deu muito certo. O Elgin ficou tão extremamente insuportável nesses últimos episódios, depois que começou a ser manipulado pela mulher do kimono, que, meu Deus do céu, eu achei que ele fosse ser um pouco mais sensato, mas acreditar que aquela mulher do kimono esquisita e fantasmagórica era um anjo, eu acho que essa foi a maior ingenuidade da vida dele. E toda hora ele repetindo nesse episódio, né, que todo mundo ia pra casa quando Fátima tivesse o bebê, tava me irritando muito. Eu tava torcendo pro Ellis dar uma coça nesse menino pra, ele acordar pra vida, mas o que o Boyd resolveu fazer com ele pra extrair a resposta foi um pouco além do que eu tinha imaginado. E aqui a gente precisa falar um pouco da visão que o Boyd teve do Padre Khatri. Há diversas visões e alucinações em From, mas essa do Padre Khatri acho que a gente pode concordar que é diferente dos outros fantasmas. É diferente das crianças Ankui, é diferente da mulher do kimono, por exemplo. Eu acredito que o Padre Khatri não é um fantasma, o Boyd não está falando com o fantasma, é apenas uma alucinação da cabeça dele mesmo. A visão do Padre Khatri é nada mais nada menos do que um estresse pós-traumático do Boyd. Toda vez que o Padre Khatri aparece, é para colocar juízo na cabeça do Boyd ou para tentar impedir o Boyd de fazer alguma coisa que o Boyd já sabe que é errado. O Padre Khatri, ele não está tentando manipular o Boyd e ele também não está trazendo novas informações para o Boyd. Tudo que o Padre Khatri fala é uma coisa que o Boyd já sabe, porque o Padre Khatri, ele é produto do cérebro do Boyd. Aqui, nessa relação visão Boyd e Padre Khatri, eu não acho que tenham forças de From envolvida, não. O Jade também andou tendo visões do barman que morreu na segunda temporada, né? O Tom, que na visão ficava sempre lá enxugando o copo. E aqui eu também acho que segue a mesma premissa da visão do Padre Khatri. É apenas um produto do cérebro do Jade. É apenas uma forma do cérebro do Jade falar para ele ficar sóbrio, falar pro Jade que ele precisa voltar pro eixo. Essa visão que o Jade teve do Tom é diferente da visão que ele teve do soldado da Guerra Civil, é diferente da visão que ele teve das crianças Ankui, é diferente da visão que ele teve do Christopher. Então eu acho que é importante a gente pontuar esses momentos pra gente saber diferenciar o que é sobrenatural ali em From e o que é apenas produto de um estresse pós-traumático. E eu fico com pena do Boyd porque eu entendo o lado dele. É muito difícil ele estar nessa posição onde todo mundo conta com ele pra tudo. Se o Boyd não agir, ninguém age. Todo mundo fica esperando dele o que fazer. O que a gente vai fazer agora para resolver esse problema? Então acaba caindo também nas costas do Boyd a responsabilidade de tomar as decisões difíceis. Ele não queria torturar o Elgin, mas ele precisava da resposta. E o Elgin, ele raptou a Fátima e a trancou naquele alçapão, né? Não é como se o Elgin fosse totalmente inocente, mas a visão que o Padre Khatri falou pro Boyd é a pura verdade, porque o Boyd ele não queria torturar, o Boyd não é essa pessoa. Então se o Boyd descer tão baixo a esse ponto, significa que a cidade, que From, finalmente conseguiu quebrá-lo. O Boyd tá indo contra os seus próprios princípios por conta de uma situação em que a cidade colocou ele, ou seja, a cidade finalmente conseguiu quebrá-lo. E naquela cena dele torturando o Elgin, dava pra ver que ele não queria estar lá. Aquela martelada que ele deu na mão do Elgin, né, doeu muito no Elgin, é óbvio, mas eu ouso dizer que também doeu muito no Boyd. E naquele momento eu vi que o Boyd nunca conseguiria extrair a informação dele. Mas a Sarah, meus amigos, Sarah sim é fodona. Na verdade, a Sarah é nada mais do que um produto
da cidade, ela é produto de From. Quando ela chegou na cidade, ela não era nada mais do que uma menina inocente, só que a cidade fez ela matar 4 pessoas. E ela ainda tentou matar uma criança, né? O Ethan. Como ela bem disse, o Boyd é uma pessoa boa, e pro Boyd fazer o que precisava ser feito para extrair a resposta do Elgin, isso acabaria destruindo a alma do Boyd. Mas para ela não liga mais, porque ela já não tem mais redenção. A alma dela já está condenada. E ela fez o que devia ser feito e extraiu a informação do Elgin em 30 segundos. E aqui eu acho que a gente tem que bater palmas para a força de vontade do Elgin, porque se eu tivesse no lugar dele, eu já teria dito onde a Fátima estava antes de tomar a primeira martelada. Uma sessão de tortura não duraria comigo nem 30 segundos, porque antes de tomar a primeira porrada, eu já teria dito tudo que me perguntassem. Então assim, o Elgin não. Ele durou ainda uma martelada em um olho, até revelar a informação que as pessoas estavam perguntando. Então devemos reconhecer a força desse menino e devemos reconhecer a força da Sarah também, porque ela não hesitou em nenhum momento antes de arrancar o olho dele, né? Ela não emitiu nenhuma fraqueza e ela estava pronta para arrancar o outro olho dele se ele não desse a resposta. E é muito interessante o que a Sarah se tornou. Eu acredito que ela pode ser uma arma bem útil na luta contra essa cidade. E isso acaba sendo bem irônico, porque, como eu disse para vocês, a Sarah é produto dessa cidade. Acho que temos que dar todos os méritos também aos atores que interpretam o Victor e o pai do Victor aqui nessa série, porque a cena dos dois foi a cena mais emocionante do episódio para mim. A gente consegue ver no Victor uma criança fragilizada, a gente consegue ver no Victor uma criança traumatizada, mas sem ficar cafona, sabe? Não tá nada forçado. Então, assim, o personagem tá muito bom, o ator tá fazendo um trabalho muito bom, e nessa cena dele levando o pai para o lugar onde ele enterrou a mãe e a irmã, cara, foi uma cena muito triste. Imaginem que ele era apenas uma criança quando ele viu todos da cidade mortos e ele teve a responsabilidade de levar o corpo da mãe dele até aquele lugar, cavar, enterrar, fazer ali toda uma sepultura para a mãe e para a irmã. E o interessante aqui é que o Victor não tem certeza de que ele enterrou a irmã. Ele disse para o pai, né, que a Heloise ainda era muito pequena e tinha pouca coisa dela para enterrar. Eu acredito que a Heloise ainda está viva. Antes eu acreditava que a Heloise tinha conseguido voltar para o mundo real, só que agora eu já não acredito nisso, porque lá naquela cena que a gente viu a Miranda morrendo, a Miranda estava sozinha e ela estava chegando na árvore das garrafas naquela hora. A Heloise não estava com ela, então eu acredito que a Heloise estava escondida em outro lugar. Eu acredito que a Heloise está viva sim, eu acredito que a Heloise ainda está dentro de From, só que desaparecida em algum outro lugar. E por conta disso, eu acredito que pode ser que a Heloise ainda apareça, né? Eu acho que ela pode voltar à série ou na 4ª ou na 5ª temporada, então vai ser bem interessante ver esse reencontro familiar. Vamos falar da Tabitha e do Jade, porque agora finalmente nós temos as respostas de todas as perguntas que a gente estava fazendo desde a primeira temporada. Agora nós já sabemos quase tudo sobre este lugar. Nós já sabíamos, né, através do que o Victor ouviu do Menino de Branco, que as respostas para o final estão no começo e que tudo começou com as crianças Onkui, com o que as outras pessoas fizeram com essas crianças. Essas crianças nasceram no escuro e foram assassinadas no escuro, mas alguém que as amava muito contou a elas uma história. Essa história deu a elas esperança, e as crianças colocaram as suas esperanças nas raízes que formaram o símbolo no céu que elas viram aquele dia, e aquele símbolo acabou virando a árvore das garrafas. Os moradores originais dessa cidade sacrificaram estas crianças solicitando vida eterna e viraram os monstros que caminham à noite. Então, se por alguma razão alguma dessas criaturas morrer, elas vão acabar voltando, porque a magia da maldição ainda está viva. E a gente viu um exemplo disso nesse episódio, né, com o sorriso retornando. Aparentemente, para matar os monstros e encerrar From de vez, precisa se salvar as crianças. E Jade e Tabitha, eles eram também os moradores originais dessa cidade. Eles contavam histórias para as crianças, eles cantavam músicas para essas crianças e eles tentaram salvar as crianças no dia que elas foram sacrificadas, mas falharam. Jade e Tabitha eram casados na primeira geração de From e uma das crianças sacrificadas, né, uma das crianças Ankui, era a filha deles, provavelmente aquela menina, né, que chegou perto da Tabitha e olhou para ela e falou para ela Ankui aqui nesse episódio. A partir de então, Jade e Tabitha já reencarnaram várias vezes e já foram para From várias vezes com o objetivo de salvar essas crianças, mas nunca conseguiram. A Miranda foi a encarnação anterior da Tabitha e o Christopher foi a encarnação anterior do Jade. Só que ambos já tiveram centenas de encarnações, porque essa cidade de From já existe por pelo menos 1000 anos. Então eu acredito que a visão que o Jade teve daquele soldado da Guerra Civil e a visão que ele teve nessa temporada também lá naquele vilarejo, né, daquele cara com o crânio na mão, também foram encarnações anteriores dele. O Menino de Branco disse pro Victor que ele tentou ajudar na geração anterior com o Christopher e deu tudo errado. O Homem de Amarelo comentou no final desse episódio que o conhecimento tem um preço, e o Menino de Branco contou tudo pro Christopher. E aí, né, provavelmente foi o Homem de Amarelo que assassinou todos os moradores da cidade na geração anterior,
ou ordenou os monstros assassinarem todos os moradores da cidade. O menino de branco disse pro Victor que para as coisas funcionarem dessa vez, eles precisavam descobrir as coisas sozinhos. E é isso que meio que está acontecendo aqui nessa geração, porque com a ajuda do Jim, o Jade conseguiu quebrar o código da árvore das garrafas, entendeu que ali eram melodias, né, eram notas musicais, e com base nisso ele conseguiu reproduzir a música que eles tocavam para as crianças Onkui lá na época em que eles eram vivos aqui em From. E a execução dessa música era a chave para eles lembrarem de quem eram. Onkui significa lembre-se, e ao reproduzir aquela música na frente daquela árvore das garrafas, o Jade e a Tabitha compreenderam os seus papéis naquele mundo. Eles lembraram que eles eram pais de uma das crianças Onkui e que eles tentaram impedir o ritual de acontecer e falharam. E por gerar um dos monstros em seu ventre, a Fátima também viu quem esses monstros eram de verdade, e agora em From todo mundo vai ter informação e todo mundo vai saber quem são esses monstros realmente. Por isso que o Randall disse pro Boyd no começo aqui dessa temporada, né, que os monstros seguem um padrão, que ele assiste toda noite os monstros saírem da floresta e fazerem a mesma coisa. Ele falou que tem dois monstros que se sentam pela piscina como se eles fossem casal, e provavelmente eles são, porque agora tá tudo claro na nossa mente, agora a gente entende o que tá acontecendo ali. Ah, eu preciso dizer que eu gostei muito do surto que o Jade teve quando a Tabitha contou pra ele o significado daquele símbolo que ele anda vendo desde a primeira temporada. Foi a mesma reação que eu tinha, porque caramba, crianças Onkui, se vocês querem ajuda, por favor, se ajudem, sabe? Sejam um pouco mais claras. Ficar só falando Onkui, Onkui, Onkui não tava ajudando muito. Então assim, o Jade me representou bastante naquela cena. Com a ajuda da mulher de kimono, a Fátima deu à luz àquela massa vermelha esquisita que a mulher de kimono levou até a caverna onde os monstros dormem. E aqui é bem interessante a gente falar que o Boyd, seguindo, né, a mulher de kimono, ele conseguiu presenciar o que foi que de fato a Fátima deu à luz, um sorriso vivo e recuperado. Eu achei legal isso acontecer porque eu gostava bastante do sorriso, ele era o monstro que dava mais medo, só que no final das contas, né, arrancar o olho do Elgin acabou não sendo tão útil assim, porque quando eles chegaram ali no alçapão, a Fátima já tinha dado à luz. Será interessante ver como que a cidade vai lidar com essa informação, até porque ainda tem o fato de que a Fátima matou a Tilly. Então a cidade vai ter que lidar com tudo isso. Elgin torturado, Elgin sem olho, Fátima ter matado a Tilly e a Acosta ali sendo que uma figura contrária à do Boyd. Eu acredito que na próxima temporada a Acosta ela vai ganhar ainda mais relevância na cidade, as pessoas vão passar a confiar mais nela e vão começar a depositar a esperança que elas depositavam no Boyd nela. Eu acho que na próxima temporada pode ser que a Acosta tome o papel do Boyd como uma grande liderança ali da cidade. Porque o Boyd vai querer proteger a Sarah, o Boyd vai querer proteger a Fátima e as pessoas da cidade não vão receber bem essa informação. E como a dona já disse para ele antes, as pessoas perderam a admiração e a confiança que elas já tinham por ele. Então eu acho que agora vai tudo por água abaixo e a Acosta vai acabar emergindo como essa figura de liderança. Vamos falar da cena final, que foi o Jim sendo assassinado pelo Homem de Amarelo. Aqui é interessante a gente pontuar que a gente acabou descobrindo quem foi a pessoa que falou com o Jim no telefone lá no final da primeira temporada. Vocês lembram dessa cena? Na ocasião, eles estavam construindo aquela grande torre de rádio para tentar se comunicar com o lado de fora e a pessoa do outro lado da linha ali do telefone falou pro Jim que a Tabitha não devia estar cavando aquele buraco. E agora a gente descobriu quem é que falou aquela frase, né? Foi esse rapaz de amarelo aí. E por que a Tabitha não devia ter cavado aquele buraco? Porque foi na caverna onde os monstros dormem que a Tabitha teve a primeira visão de uma criança Onkui. E foi a visão dessa criança Onkui que acabou desencadeando todos os eventos que culminaram no final dessa terceira temporada, né? Com a Tabitha e o Jade descobrindo tudo sobre as crianças Onkui e tendo todas as informações sobre a origem desses monstros. Saber o que estão enfrentando é o primeiro passo na batalha para conseguir vencer esse lugar. Então por isso que o Homem de Amarelo queria tanto mantê-los no escuro. Outra coisa importante a notar é que está de dia. E esse homem está do lado de fora e ele conseguiu matar o Jim durante o dia. Ele é uma entidade diferente dos monstros que caminham à noite. Eu vi algumas pessoas comentando que ele pode ser a entidade que prometeu vida eterna aos moradores originais daquela cidade, mas eu não acho que seja, tá? Eu ainda acho que a entidade Mor de From, né, a entidade em que essas crianças foram sacrificadas para cultuar, é aquela entidade aranha que está pintado lá na parede da caverna. A entidade que anda no vilarejo ali durante a noite, que várias pessoas já ouviram essa criatura andar, e a entidade também que a Tabitha tinha pesadelos contínuos quando ela era criança. Esse Homem de Amarelo deve ser o braço direito dessa criatura, sei lá, sabe? Mas o fato é que ele é uma entidade de From, ele é uma entidade muito mais poderosa do que os monstros que caminham à noite e está acima de todos esses monstros. Muito provavelmente comanda todos esses monstros. E qual é o papel da Julia nisso tudo? Ela é uma Story Walker. Como o Ethan bem disse,
ela tem a habilidade de visitar momentos anteriores da história, né, momentos que já aconteceram, e ela consegue interagir com esses momentos, mas a Julie não é capaz de alterá-los. Nessa cena final, nós estamos vendo uma Julie do futuro visitando o momento da morte do pai. Quando ela chega ali, ela chega desesperada e ela fala pro Jim correr, porque ela fala, eu acho que é aqui que acontece. Que acontece o quê? A morte dele. Julie está com o cabelo mais curto e com um corte no rosto, o que prova que essa não é a mesma Julie que a gente acompanhou aqui nesse episódio. Essa é uma Julie mais velha que está caminhando na história, presenciando momentos da história que já aconteceram, e nesse momento ela está presenciando a morte do pai. Ela até que tentou alterar a história, mas isso é impossível. E agora eu acho que está explicado a reação do Marty quando viu a Julie no episódio passado, porque ele a reconheceu. Ele sabia quem a Julie era. E eu tava achando muito estranho essa reação dele, a presença dela, mas agora tudo fica claro na minha mente. Eu acredito que a Julie, né, essa Julie do futuro, a Julie que a gente está assistindo na série, ela vai caminhar mais e mais e mais ao passado, e ela vai interagir com diversos momentos no passado. E ela vai acabar encontrando o Martin anteriormente ao Martin ser aprisionado naquela parede. Então ela vai conhecer o Martin antes daquela hora. Por isso que quando o Martin encontra com ela lá naquelas ruínas, o Martin a reconhece, porque ele já conheceu ela antes. Ele conheceu uma versão do futuro dela. Só que a Julie não reconhece porque essa é a primeira vez que ela está encontrando com ele, mesmo que não seja a primeira vez que ele está encontrando com ela, entendem? Porque a versão da Julie que conheceu o Martin no passado foi uma versão dela do futuro. E agora está explicado também aquela cena no episódio 2 da primeira temporada de From, quando a Julie chega ali e para entrar na Colony House, do lado de fora tem um monstro que fala com ela, né? Ele chama ela pelo nome e pergunta se ela não está reconhecendo ele. A Julie se sente extremamente atraída por esse monstro e agora está explicado também. Eu acredito que a Julie vai interagir com outros momentos do passado com essa habilidade dela de Story Walker e ela vai acabar conhecendo esse monstro antes daquele momento que a gente viu no episódio 2 da primeira temporada. Eu acredito que o Randall e a Mariella também teriam essa habilidade se eles fossem até as ruínas, só que só a Julie foi corajosa o suficiente para fazê-lo. E não, galera, a Julie não pode alterar o passado. Lá naquela cena que ela joga a corda pro Boyd e salva a vida dele, ela não estava alterando o passado. Ela fez isso porque ela sempre tinha feito isso no tempo, sabe? Entende tudo isso? Lembrem lá de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Quando o Harry, do futuro, né, ele executa o feitiço do patrono para salvar a sua versão do passado que tá morrendo ali, recebendo o beijo do Dementador, ele só conseguiu fazer isso porque ele já tinha feito isso antes. Esse é o paradoxo quando nós falamos de um loop temporal. As pessoas conseguem interagir com momentos do passado, só que as pessoas não conseguem alterar o passado. O que aconteceu, já aconteceu. Essa também é a mesma premissa utilizada lá na série Dark. Então o poder da Julie é inútil, Matheus? Não. Ela poder presenciar momentos-chave do passado pode ser bastante útil para ajudar a Tabitha e o Jade a desvendarem todo aquele mistério e a conseguirem a salvar as crianças Ankui e tirar todo mundo daquela cidade. Vai ser bem interessante acompanhar isso nos próximos episódios e eu vou postar mais vídeos de From comentando alguns outros detalhes e algumas teorias, mas por hoje é só. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam dessa terceira temporada, deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se vocês não estão inscritos, clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.